Olá, galerinha, tudo bem? Então, estamos aí essa semana abrindo a série Respondendo a Questões, né? Então, os alunos aí que me enviaram algumas questões, aí eu estou selecionando algumas para responder aí, porque foram muitas questões mesmo, tá, gente? Então, nós vamos semana após semana aí respondendo algumas de maior relevo. E aí, se você quiser também enviar mais questões, pode fazer isso lá pelo Google Sala de Aula ou mesmo até pelo WhatsApp. Beleza, galerinha? Então, aqui no sétimo ano nós temos a questão: por que baixa Idade Média? Então, para ajudar a responder isso aí, né, vale sempre a consulta aí aos livros, né? A Civilização Feudal, do Jérôme Bachet, e História Econômica e Social da Idade Média, do Henri Pirrenet. Por que baixa Idade Média? Né? Isso tem a ver com o contexto, tem a ver com a ideia de periodização histórica. Então, quando se fala em Idade Média, fala-se no período histórico que inicia em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até 1453 com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Né? E dentro deste período, então, né, você tem aquilo que nós chamamos de Alta Idade Média, né, que é de 476 até mais ou menos ali o ano 1000, e nós temos aí o período da Baixa Idade Média, que seria do ano 1000 até 453. Essa periodização ela ocorre segundo a perspectiva do feudalismo. Né? Então, aquele momento da história europeia em que a sociedade se organizava em feudos, em que você tinha um senhor feudal que tinha um controle territorial sobre o seu feudo, que era uma terra doada por um outro senhor, né? Era uma espécie de uma fazenda, onde o predomínio das cidades, a força das cidades havia declinado, estava mais fraco do que em períodos da antiguidade, onde o poder estava concentrado então na mão dos senhores feudais, onde até mesmo existiam reinos, né, como o Reino Franco, o Reino Carolíngio, né, o Império Germânico Romano, mas e mesmo os reinos da Inglaterra, né, os 4 reinos da Inglaterra, o poder dos reis era fraco, era baixo. Né? O poder efetivo dos reis sobre os seus vassalos, sobre os seus nobres, era fraco. E aí você tem, junto ao feudalismo, você tem também o predomínio da Igreja Católica sobre os corações e mentes dos europeus. Né? Basicamente, como a única igreja cristã, né? Apesar aí também de ter sofrido alguns cismas em alguns períodos ali dessa época, né? Com destaque aí ao papado francês, né? Em oposição aí ao papado romano. Apesar dessas coisas, né? Você tem então algumas características mais predominantes. Então, o trabalho servil, a ruralização, as pessoas viviam no campo, e a fé católica predominante. Né? Grosso modo, essas características estavam em alta durante esse período que vai de 476 até o ano 1000. Então, durante esse período, nós tínhamos estavam em alta essas características: o feudalismo, a fé católica e o trabalho servil.
No período posterior, a partir do ano 1000, então você tem uma mudança no dinamismo social, promovido principalmente pelo comércio. Então você tem aquilo que nós chamamos de renascimento urbano. Então, se é renascimento urbano, significa o quê? Que as cidades estavam voltando a crescer e os trabalhos liberais, os trabalhos livres, né, o próprio artesanato, mesmo que ainda sobre as formas das guildas, estavam em alta. Né, e o trabalho dos comerciantes, dos burgueses, estava crescendo. Né? E o poder das cidades, aí o poder então dos burgos, crescia na medida em que o poder rural começava a entrar em decadência. Não que ele esteja em total decadência, mas ele começava a história, o processo lento, gradual, né? Onde ele começava a diminuir e o poder das cidades começava a crescer. Né? A Igreja Católica continua sendo a grande predominante, mas já surge aí nesse período também as heresias, né? Os albigenenses, né? Que vão culminar aí durante um longo processo histórico depois lá também nas novas ideias aí, tanto do Renascimento quanto também aí das reformas protestantes. Né? Então, esse período que nós chamamos de Baixa Idade Média, que vai do ano 1000 até 1453, ele é marcado então por essa declinação, essa diminuição das características principais da Idade Média. Então, quais são as características principais? O feudalismo, o predomínio da fé católica e o trabalho servil. Essas três características principais, elas começam a perder força e uma nova sociedade vai gradualmente surgindo, que é aí quando a gente chega então na Idade Moderna, aí por idos de 1500, aí quando você tem então que aquelas cidades enriqueceram com o comércio e ao enriquecer com o comércio passam a apoiar as figuras dos reis que mandam nos nobres. E aí agora então no mundo moderno você tem o rei absolutista como todo poderoso acima de todos os seus súditos, de todos os seus vassalos, de todos os seus nobres, né? Mas aí já é a Idade Moderna. Então, Baixa Idade Média, por quê? Porque as características principais da Idade Média diminuíram. E nós temos então um momento de transição social, a sociedade está se modificando até se tornar então aquilo que nós chamamos de Idade Moderna. Beleza, galerinha? Até mais. Deixa o like.